Então, na última aula, eu deixei esse teorema para vocês, conhecido como teorema do anulamento, que diz o seguinte: se xn é uma sequência que converge para zero e yn é uma sequência limitada, então a sequência xn vezes yn converge para zero. Agora vamos ver uma aplicação desse teorema. Considera essa sequência aqui, ó. Seno de n sobre n. Limite dessa sequência é zero. Aplicação direta desse teorema. Por quê? Porque aqui você pode enxergar essa sequência seno de n sobre n como a sequência 1 sobre n vezes a sequência seno de n. Porque como eu quero aplicar esse teorema, e esse teorema fala no limite de um produto de duas sequências, então eu tenho que olhar para isso aqui, seno de n sobre n, como um produto. Seria o produto da sequência xn igual a 1 sobre n, pela sequência yn igual a seno de n. Perceba que a sequência yn não converge. A gente já tinha visto o gráfico dessa sequência em aulas anteriores. E a sequência 1 sobre n converge para zero. A gente já tinha visto isso também. Essa sequência aqui, yn igual a seno de n, embora ela não convirja, ela é uma sequência limitada, porque seno de n sempre está entre menos 1 e 1. É uma sequência limitada. E a sequência xn igual a 1 sobre n converge para zero. Então aqui você tem o caso de duas sequências, onde uma delas é limitada e a outra converge para zero. Exatamente as hipóteses do teorema do anulamento. Então você tem a tese do teorema, que é que o produto dessas duas sequências é uma sequência que converge para zero. Ou seja, limite de 1 sobre n vezes seno de n, que é limite de seno de n sobre n, é igual a zero. Então aqui você tem um exemplo de aplicação do teorema do anulamento. Então percebam que o nosso principal problema no estudo de sequências é descobrir quando uma sequência converge e quando não converge. E, se possível, no caso de que convirja, descobrir para onde converge. Então os resultados são nesse sentido, de dar condições para a gente responder a essas perguntas. Esse teorema é um desses critérios. Se você conseguir olhar a tua sequência como um produto de duas sequências, onde uma tende a zero e a outra é limitada, então, aplicando o teorema, você já pode concluir que a sequência converge para zero. Então a gente tem duas maneiras de estudar o limite de sequências. Uma delas é usando a definição de limite e a outra é usando resultados que dizem que a sequência converge ou que a sequência diverge. Esse aqui é um exemplo de um resultado assim. Aqui uma observação importante. Se a sequência xn do teorema converge para zero, mas a sequência yn não é limitada, então o produto xn yn pode divergir ou convergir para um valor qualquer C pertencente a R. Ou seja, se você tira a hipótese de yn ser limitada, ainda que você mantenha a primeira hipótese, que é de que xn converge para zero, você já não pode mais garantir que o produto converge para zero. E aqui você tem dois exemplos disso. Então, nesse primeiro exemplo, você tem a sequência xn igual a 1 sobre n, ela converge para zero. E a sequência yn igual a n ao quadrado. Aqui você tem a sequência yn como uma sequência que não é limitada. O produto xn vezes yn é n ao quadrado vezes 1 sobre n, ou seja, é n. Claramente essa sequência aqui não converge, é uma sequência ilimitada, então não converge. A gente já tinha visto o gráfico dessa sequência aqui também em aulas passadas, já analisamos essa sequência e já vimos que é uma sequência ilimitada e que, portanto, é divergente. Então veja que aqui você não tem a hipótese de que yn é limitada. Então, por isso, aqui aconteceu de o produto não ser uma sequência que converge para zero, é uma sequência divergente. E pode acontecer essa outra situação aqui, em que a sequência yn é uma constante qualquer C, diferente de zero, multiplicada por n.
Quando você fizer o produto de xn por yn, vai resultar em C, porque vai cancelar o n de yn, que está em cima, com o n de xn, que está embaixo. Vai sobrar só o C. Ou seja, a sequência que é o produto xn, yn é uma sequência constante igual a C. E que então claramente converge para C. E aqui eu estou tomando C uma constante diferente de zero. Então veja que nesse caso o produto xn, yn converge para um valor diferente de zero. Tá? Isso por que aconteceu? Porque a gente tomou uma sequência yn que não é limitada, ao contrário do que diz o teorema, que yn é uma sequência limitada. Tá? Então essa hipótese aqui de yn ser limitada, você não pode retirar sob pena de você perder esse resultado aqui de que a sequência, que é o produto das duas, converge para zero. Então atenção com isso. Vou deixar aqui como exercício para vocês provar esse item I e também o item 2i do teorema, que diz o seguinte: se xn e yn são sequências tais que xn converge para A e yn converge para B, então a sequência xn mais yn converge para A mais B, e a sequência xn menos yn converge para A menos B. Eu quero que vocês demonstrem o item I e o item 2i usando a definição de limite de sequências. Eu quero que vocês guardem esses resultados, que na verdade são os resultados já vistos em cálculo 1, para funções definidas em subconjuntos de R chegando em R. Aqui você somente tem o caso particular de que as funções são sequências, ou seja, estão definidas no conjunto dos números naturais. O limite de um produto é o produto dos limites, e o limite de um quociente é o quociente dos limites. Claro aqui, desde que o limite do denominador seja diferente de zero e que o denominador seja diferente de zero. E aí você tem como corolário desse teorema esses três itens aqui. Se xn é uma sequência convergente, então o limite de C mais xn, aqui C é uma constante, tá? É C mais o limite de xn. Por que isso? Porque isso está vindo do item I, onde você está tomando como a sequência yn a sequência constante igual a C. Tá? Então esse C aqui é o limite da sequência constante igual a C. Então o item I é um caso particular desse item I aqui do teorema, no caso em que a sequência yn é a sequência constante igual a C. O item 2i é um caso particular do item 3i do teorema. Caso particular em que a sequência yn é igual a C, ou seja, yn é a sequência constante igual a C. E no caso aqui 3i, você tem o seguinte: limite de xn elevado a k é igual ao limite de xn elevado a k. Isso vale para todo k inteiro. Só que aqui você tem que tomar o seguinte cuidado: o k, sendo inteiro, ele pode ser positivo ou negativo, e claro, zero também. Se o k for zero, aqui vai ficar constante, xn elevado a zero, vai ser 1, então vai ficar limite de 1, que é 1. E do lado direito do sinal de igual vai ficar um número, que é o limite de xn, não importa qual é esse número, mas é um número, elevado a zero, que é 1 também. Então vale a igualdade no caso de k igual a zero. Agora, no caso de k ser um número natural, vamos imaginar que o k é igual a 1. Aí não tem o que demonstrar, certo? Porque xn é uma sequência convergente, vai ficar limite de xn elevado a 1, vai ser próprio xn, e aqui também vai ficar limite de xn. Então tá óbvio aqui que vale a igualdade no caso de k igual a 1. Se o k for 2, vai ficar limite de xn ao quadrado, só que xn ao quadrado é xn vezes xn. E aqui vai ficar limite de xn vezes limite de xn. Isso nada mais é do que o item 3 do teorema, no caso de yn igual a xn. E aí você estende esse resultado para k igual a 3, 4, 5, etc. Quando k for negativo,
Aí o que vai ser xn elevado a k? Vou pegar um caso particular aqui de k, tá? Negativo. Vamos pegar o k igual a, por exemplo, menos 2. Então vai ficar limite de xn elevado a k, tá? Vou escrever só a sequência. Xn elevado a k é xn elevado a menos 2. Isso é a mesma coisa que 1 sobre xn elevado a 2. Isso é a mesma coisa que 1 sobre xn vezes xn. E aí eu posso olhar para o item 4 do teorema, onde você tem uma divisão de duas sequências, xn sobre yn. Aqui você tem 1, que você pode olhar como uma sequência constante igual a 1, e embaixo você tem xn vezes yn. Agora, aí embaixo você vai olhar para o item 3 do teorema, um produto de duas sequências. Então, juntando os itens 3 e 4, o limite dessa sequência aqui é o limite da de cima dividido pelo limite da de baixo. Isso usando o item 4 do teorema. Agora, o que é o limite da de baixo? Aí eu uso o item 3 do teorema. O limite da de baixo é o produto dos limites. Então essa sequência aqui vai convergir, uso esse símbolo aqui, para limite da de cima, 1, sobre o limite da de baixo, A vezes A. Digamos que a sequência xn converge para A, tá? Vou denotar por A o limite da sequência xn. Então aqui vai ficar 1 sobre A ao quadrado. E isso aqui nada mais é que A elevado a menos 2. Então o que eu concluí aqui? Ó, exatamente esse resultado aqui, o item 3 do corolário, no caso de k igual a menos 2.